a número regimental. Estão reabertos os nossos trabalhos. Parecer sobre emenda apresentada em plenário da proposta de emenda constitucional 53, segundo turno, de autoria do deputado Alegria e outros. A presidência passa a emitir o seu parecer. Parecer sobre emenda número 1, apresentada em plenário no segundo turno, a proposta de emenda constitucional 53 de 2020, de autoria de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado Alegria. A proposta de emenda à Constituição 53 altera os artigos 31, 61, 65, 134, 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias. No segundo turno de tramitação, esta comissão especial opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou ao vencido em primeiro turno. Durante a fase de discussão em plenário, a proposição recebeu a emenda número 1, sobre a qual devemos emitir parecer nos termos do artigo 201, inciso 3 do Regimento Interno. Fundamentação: de forma a estabelecer como incumbência a Polícia Penal, além da segurança dos estabelecimentos penais, do Estado, a fiscalização do cumprimento da pena, e a emenda número 1. A presidência suspende por 2 minutos. Do artigo 143 da Constituição Estadual, a que se refere o artigo 4º do substitutivo número 1 apresentado por esta comissão especial vencida em primeiro turno. Verificando quanto ao tema que a proposta de emenda à Constituição número 53 busca atualizar e atribuir ao texto constitucional estadual a necessária similitude em relação aos comandos incorporados à Carta da República por meio da emenda constitucional 104 de 2019, da qual decorreu a criação das polícias penais federal, estaduais e distrital. Já faço exposto. Tem algum deputado aí com o microfone aberto? Por gentileza. É deputado Gustavo Santana, só para informar que já está online aqui. Ok, muito obrigado. Em face do exposto, somos pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 53, na forma do substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e a emenda número 1. Substitutivo número 2, altera os artigos 10, 31, 34, 61, 65, 66, 136, 137 da Constituição do Estado e acrescenta-lhe os artigos 143A, 143F e altera o artigo 148 do ato das disposições transitórias da Constituição do Estado e acrescenta-lhe os artigos 58 e 59. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º, a linha Q, do inciso 5º do caput do artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10, inciso 5º, a organização, garantias e deveres da Polícia Civil e da Polícia Penal. Artigo 2, o parágrafo 5º do artigo 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado o mesmo artigo, o parágrafo 7 a seguir. Artigo 31, parágrafo 5º, a avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, da Polícia Penal, para efeito de promoção e progressão nas carreiras, respectiva carreira obedecerá às regras especiais. Parágrafo 7. Os servidores públicos, civis, estaduais e os militares do Estado aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos nos poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado, no Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado têm direito ao aproveitamento do adicional desempenho a que se refere o caput, adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente para fins de cálculo da remuneração do novo cargo. Artigo 3º, o artigo 34, inciso 12 do artigo 61, do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 65 e a linha F do inciso 3º do caput do artigo 66 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34, é garantida a liberação do servidor civil e militar e do militar para exercer do mandato eletivo em diretoria de entidade ou central sindical, associação, federação, confederação, representativa de servidores públicos civis ou de militares de âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo 1º, os servidores e os militares eleitos para os cargos de direção ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato ou associação. Inciso 1, de 1001 a 2000, um representante; de 2001 a 4000, 2 representantes; de 4001 a 6000, 3 representantes; de 6001 a 8000, 4 representantes; acima de 8000 filiados, 5 representantes. Parágrafo 2º, para fim do disposto do parágrafo 1º, o Estado poderá, por meio de lei complementar, definir proporção diferente da prevista no referido dispositivo, desde que observados os parâmetros mínimos nele estabelecidos. Parágrafo 3º, para fim do disposto do parágrafo 1º, no caso de central sindical, federação ou confederação,
o número de filiados corresponderá à soma dos filiados dos sindicatos de base que a constitui. Parágrafo 4º. O Estado procederá ao desconto em folha ou ordem de pagamento de consignações autorizadas pelos militares e servidores públicos civis das administrações diretas e indiretas em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse das entidades e até o quinto dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento de servidores, observada a data do efetivo desconto. Parágrafo 5º. Para fins dos dispostos desse artigo, o tempo de exercício de mandato eletivo será computado para fins de progressões e promoções. Organização. Parágrafo 2º. Artigo 61, inciso 12. A organização do Ministério Público, da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal e dos demais órgãos da administração pública. Artigo 65, parágrafo 2º, inciso 4º. As leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. Artigo 66, inciso 3º. A linha F, a organização da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal, dos demais órgãos da administração pública, respeitada a competência normativa da União. Artigo 4º. Fica acrescentado ao artigo 136 da Constituição do Estado o seguinte, inciso 4º. Inciso 4º. Artigo 136, inciso 4º. Polícia Penal. Artigo 5º. O artigo 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao governador do Estado. Tá bom. Fica o artigo 6º, fica acrescentado à Constituição do Estado os seguintes artigos 143A a 143F. Artigo 143A, a Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal do Estado, incumbem prioritariamente a manutenção da ordem e a segurança dos estabelecimentos penais. 2. O policiamento interno e externo dos estabelecimentos penais. 3. O acompanhamento do cumprimento das penas. 4. A custódia e a escolta de presos. Artigo 143B. A Polícia Penal é estruturada em carreiras e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento. Artigo 143C. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público e de prova ou de provas e títulos da transformação dos cargos de carreira dos agentes penitenciários. Artigo 146C. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, continua agora o artigo 416. Parágrafo único. Integram o quadro de pessoal da Polícia Penal as carreiras administrativas instituídas na forma da lei específica. Artigo 143D. A Polícia Penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal com no mínimo 15 anos de efetivo exercício, que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em Direito. Artigo 143E. O sistema de atendimento socioeducativo incube a elaboração a coordenação e execução da política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Parágrafo único. Integra o quadro de pessoal do sistema de atendimento socioeducativo às carreiras administrativas instituídas na forma da lei específica. Artigo 143F. A Polícia Legislativa, a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 62 dessa Constituição, incube a segurança dos membros do Parlamento Mineiro e o policiamento da sede e das demais dependências da Assembleia Legislativa. Artigo 7. Fica acrescentado ao artigo 148A das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte parágrafo 5º. Abro aqui um parênteses, antes de fazer a leitura desse dispositivo, para dizer que, infelizmente, após a emenda constitucional 104, emenda estadual, de 20 de agosto de 2020, a AGE, através dos seus ilustres consultores, emitiu um parecer dizendo que quem ingressou na Polícia Civil, na Polícia Penal, no socioeducativo, após o advento da Lei Complementar 132 de 2014, não estariam amparados na integralidade com paridade. E esse dispositivo nós estamos reforçando a emenda constitucional 104 para assegurar a paridade com a integralidade aos policiais penais, socioeducativos e policiais civis que ingressaram após 2014. Portanto,
é um dispositivo muito importante para quem adentrou depois de 2014. Parágrafo 5º, para fins do disposto do parágrafo 4º, não se aplica o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República, as aposentadorias e as pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência social do Estado aos membros da Polícia Legislativa, que se refere ao inciso 3 do caput do artigo 62 dessa Constituição, ao policial civil do órgão que se refere o inciso 1 do artigo 136 dessa Constituição, e ao ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira a partir da data de entrada em vigor do plano de previdência complementar que trata a lei complementar 132 de 2014 até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 14 de setembro de 2020. Artigo 8º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 58. Artigo 58. O membro da Polícia Legislativa se refere ao inciso 3 do caput do artigo 62 da Constituição do Estado. O policial civil do órgão que se refere ao inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 2020, que tenha se aposentado ou venha se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, tem direito aos proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria na forma da lei. Parágrafo 1º. O disposto deste artigo aplica-se também ao membro da Polícia Legislativa, que se refere ao inciso 3 do caput do artigo 62 da Constituição do Estado, ao policial civil ao policial civil do órgão que se refere ao inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e ao ocupante de cargo de agente de segurança penitenciária ou socioeducativo que tem ingressado na respectiva carreira a partir da data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 2020 até a data de entrada em vigor da emenda constitucional que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições transitórias, ou seja, esta emenda. Parágrafo 2º. Os proventos da aposentadoria concedidos com base nesse artigo serão reajustados pela regra da paridade, observado-se igual critério de revisão das pensões derivadas dos proventos desses servidores. Parágrafo 3º. O Estado, assim como as respectivas autarquias e fundações, no prazo de 180 dias, contados da data de entrada em vigor da emenda à Constituição que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias, procederá à revisão da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e das pensões dela decorrente concedida a partir de 23 de setembro de 2020, com efeitos financeiros a partir da data em vigor da emenda constitucional que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições transitórias. Artigo 9º. Fica acrescentado ao ato das disposições transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 5.9. Artigo 5.9. Os critérios previstos no artigo 143D. Aí o novo. Da Constituição do Estado para dirigente da Polícia Penal serão exigidos 3 anos após a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. Fica acrescentado ao artigo 13 da Constituição do Estado o seguinte artigo 13. Por que nós estamos colocando isso aqui? Para evitar aos senhores policiais penais, aos senhores e senhoras servidores administrativos, que a administração pública amanhã venha alterar qualquer direito ou impor dever para os demais servidores públicos, civis e militares de todo o Estado, que não seja através de lei. Portanto, é um dispositivo muito importante para que a própria emenda constitucional e as próprias leis que regem hoje não sejam burladas, como tem sido diariamente pelo próprio Poder Executivo. Segue o dispositivo acrescentado. Fica acrescentado o artigo 13 da Constituição do Estado, parágrafo 3º. Artigo 13. Parágrafo 3º. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. Artigo 11. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 15 de junho de 2022. Este é o nosso parecer. Senhor presidente. É só um minutinho, deputado. Em discussão o parecer.
para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de dizer que quando nós aprovamos no primeiro turno, no plenário da Casa, era um parecer, era uma aprovação que contemplava toda a Polícia Penal e contemplava todos os administrativos. Houve umas modificações nesse segundo turno, inclusive com a possibilidade do sócio-educativo, que eu tenho, acho que eles têm a mesma coisa. Mas o sócio-educativo trabalha com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, o governo federal não entendeu que os sócio-educativos são responsáveis por segurança. Eles acham que o sócio-educativo... Acha não. Define no Estatuto da Criança e do Adolescente como educadores, né? E aí, eu não sei se seria o certo ser colocado no parecer o sócio-educativo e depois nós termos aí problemas de inconstitucionalidade. O segundo, os administrativos estavam numa forma naquele primeiro turno que eles estavam todos felizes e houve uma mudança que não os agradou. Vossa Excelência é o relator. Com relação ao lado da Polícia Penal, nós temos algumas questões, tais como inseridos na nossa lei, polícia legislativa, uma série de coisas que houve um acordo para retirar, senão não iria votar isso. Eu estou até preocupado, porque senão nós podemos perder isso em plenário. Parece que os deputados, não foi comigo não, porque eu discuti e tal, mas eu acho que muita coisa aí pode ser mudada na lei orgânica da Polícia Penal. Eu acho que muita coisa... Então, na verdade, eu não confesso que se eu parar isso aqui agora, nós vamos perder, acabou, não se aprova. E nós não podemos parar isso da forma que está, né? Nós temos, senhor presidente, nós temos algumas emendas, senhor presidente. É o seguinte, a PEC é da Polícia Penal, gente. Nós estamos inserindo outras coisas para poder ajudar. A questão da PEC, enquanto nós não criarmos essa PEC, eu conversei aqui nos bastidores com o deputado Rodrigues e com o deputado João Leite, enquanto nós não aprovarmos essa PEC, não existe nem administrativo da penal e nem penal aqui, em Minas Gerais. Só vai acontecer depois que votar. Então, eu confesso que nós não podemos parar. Nós temos que aprovar e depois vamos discutir na lei orgânica. A minha avaliação, não foi tudo que a gente quis? Não, mas também não ficou aquém daquilo que nós precisamos. Fiscalização do cumprimento da pena. Não houve possibilidade de fiscalização, mas houve o acompanhamento, houve outras colocações dentro da missão da Polícia Penal. Por esse motivo, eu acho que nós não podemos parar. Cortar os dedos, porque nós temos cortar um braço, porque nós temos um dedo machucado, não dá. Nós temos que brigar pelo administrativo, mas parar nós não temos jeito. Não é? Seu encaminhamento, estou entendendo errado. Deputado, Vossa Excelência já concluiu? Calma aí. Nós vamos votar. Já concluiu, deputado? Eu encaminho, senhor presidente, para a gente votar. Ok. Vamos votar, eu tenho que pegar a estrada. Oi? Gustavo Santana. Presidente, eu gostaria que pedisse Vossa Excelência para colocar em votação, porque eu estou na estrada parado, só para a gente votar essa matéria, que é muito importante. Mas eu preciso, sim. Gostaria de... Eu preciso fazer aqui algumas considerações. Primeiro, que por mais que a gente explique a alguns aqui, seja policiais penais ou servidores administrativos, ainda falta uma
compreensão do ponto de vista jurídico constitucional. Vocês vão vasculhar toda a Constituição do Estado e é a primeira vez que vai ter o termo servidores de carreira administrativa escrito no texto da Constituição. É porque vocês não compreendem a dimensão da robustez jurídica que isso ganhou a carreira de vocês. Vocês não vão encontrar em nenhum artigo da Constituição do Estado e nem da Federal a citação da carreira administrativa de um segmento ou outro. Quando a gente cita e fala que integra o quadro da Polícia Penal, é um ganho jurídico enorme. Mas vocês não vão compreender isso agora. Vão compreender depois, lá na frente. Então, o texto do relator, ele procura inserir os outros pontos que não diz respeito à Polícia Penal, para que vocês fiquem tranquilos, é o seguinte. Primeiro, porque há uma sintonia com o presidente do poder. Certo? Se a gente recebe um pedido do presidente do poder, eu dificilmente aqui vou encontrar, deputado João Leite, um deputado que vai dizer assim, eu não vou inserir, sob pena, neste momento político, quem orquestra as votações dentro da Assembleia é o presidente da Casa. Ah, deputado, mas tem os outros líderes? Tem, mas quem orquestra as votações. Por quê? Porque hoje o governo não tem base. Está completamente esfacelada a base do governo. E o presidente coordena dois grandes blocos, que é o bloco da oposição e o bloco liderado pelo deputado Cássio, capazes de ter voto suficiente para aprovar a PEC. Para vocês que às vezes ficam tentando buscar uma redação administrativa, que na cabeça de vocês é melhor, na cabeça da consultoria do ponto de vista jurídico, não é o melhor encaixe, do jeito que vocês querem, mas da forma que está, atende vocês do ponto de vista robusto, juridicamente. Eu não estou aqui fazendo ilação, eu estou fazendo afirmação jurídica. Vocês estão muito bem contemplados na redação do texto que aqui está. E, se quiser duvidar, pegue a Constituição do Estado, leve um exemplar para casa e vão ver se vocês acham qualquer citação de carreira administrativa dentro do texto da Constituição. De carreira nenhuma. Nem da PM, nem da Polícia Civil, nem do Bombeiro. E aí vocês estão indo para dentro do texto da Constituição e está achando que está pouco. É porque vocês não conhecem técnica legislativa ou, às vezes, a grandeza daquilo que se colocou aqui no texto. Podem ficar absolutamente tranquilos que vocês estão saindo aqui vitoriosos. Vocês estão escrevendo no texto da Constituição, que vocês integram o quadro de pessoal da Polícia Penal. Não é a lei complementar e nem ordinária posterior que vai tirar vocês. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês, a segurança jurídica colocada aqui é enorme, só que vocês não entendem, às vezes pela falta de tato com o direito constitucional e o direito administrativo. Então, podem ficar tranquilos que é uma grande vitória. No caso dos policiais penais, o que nós deixamos aqui claro? As outras alterações de outros pontos, ao colocar no texto da Constituição, vocês vão estar lá exatamente no lugar certo. Os outros artigos vão para outros arranjos da Constituição e vocês estão lá no capítulo certo. Capítulo da segurança, tudo direitinho, simetria constitucional, autonomia administrativa, amplitude nas ações, policiamento interno, externo, segurança do estabelecimento, garantido do texto da Constituição a escolta. Isso não está. Isso era matéria até de lei ordinária ou de lei complementar. Grande vitória. Eu quero aqui parabenizar o autor da PEC, o deputado Eli Grilo, que teve iniciativa. Grande vitória. Só é chorão, viu, João? Ele acha que ele tem que emplacar tudo, mas não é eu não. Sou eu não é eu como relator não. Eu nunca vi tão chorão assim na minha vida. Chora, mas chora até no último segundo. De barriga cheia. Você já viu aquela expressão? Eu gosto de falar é quando o deputado está perto. Né? Aí depois de quando assim, falou isso aqui. Você já viu aquela expressão que o gato em cima do telhado, mastigando um pedaço de carne e está nhau, 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 é ele chorando. Ele está levando tudo e continua chorando. Doutor Eli, enquanto deputado,
Eu não consegui aprovar uma emenda constitucional no primeiro mandato. Talvez o deputado também, João Leite, também não. Porque é dificílimo. Ele está aprovando uma emenda constitucional importantíssima para a segurança pública, desenhando na Constituição do Estado a Polícia Penal, e é óbvio, uma PEC você não apresenta sozinho, você não pode votar a mesma matéria que é sua, porque você precisa dos outros pares, e com a contribuição, com a experiência que a gente tem, a gente vai ajudando o texto. Doutor Eli Tarquínio sai daqui hoje com uma vitória imensa. Desculpa, é porque o doutor Eli Tarquínio está há mais tempo aqui, a gente acaba se referindo a ele. O doutor Eli Grilo está aqui saindo de uma vitória imensa, e a Polícia Penal sai extraordinariamente fortalecida no texto da Constituição. Podem comemorar muito, e aqueles que ficam lá, que serve para vocês, o Magno, o Vladimir, o Carlos, o Jean, viu, Magno? Aqueles que ficam só atacando o sindicato, aqueles que estão aqui dia e noite, aqueles que ficam lá só no WhatsApp, criticando e tal, eles não sabem o trabalho que é estar aqui, do sindicato, lutando, brigando, e dos deputados, para construir um texto que a gente consiga. Então, podem ter certeza, grande vitória, vitória com um V maiúsculo para a Polícia Penal aqui em Minas Gerais. Deputado João Leite, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saudar o autor da PEC, primeiro signatário, deputado delegado Eli Grilo. Chora não, né, João? Chora muito, mas ele está de parabéns. É um avanço monumental termos uma polícia penal no estado de Minas Gerais. Eu que presidi a primeira comissão parlamentar de inquérito que apresentou 10 legislações, retirando a guarda de presos da Polícia Civil, a segurança externa da Polícia Militar. Ver esse avanço, para mim, é uma alegria muito grande. Esse era o sonho. E também ver aqui juntos os administrativos, tão fundamentais para o trabalho do policial penal. São eles que acompanham também, de alguma forma, o cumprimento da pena. São eles que informam para o apenado quanto tempo que ele vai ficar lá ainda. São eles que atendem as diversas demandas. O meu sonho, desde o início do meu trabalho, vocês não tinham nascido em 1997, era para que houvesse cada vez mais união entre os administrativos, são fundamentais para o policial penal, e a Polícia Penal em relação a eles. O deputado Sargento Rodrigues foi muito feliz. A minha formação, depois de parar de jogar futebol, foi história. Me formei em história. Então, eu amo, por exemplo, a história americana. Sabem quantos artigos tem a Constituição dos Estados Unidos da América? Sabe quantos? 7. 7 artigos. 7 artigos tem a Constituição americana e 27 emendas. A Constituição brasileira tem 250 artigos. 250 artigos. 114 artigos nos atos das disposições constitucionais transitórias e recebeu 96 emendas até 2017. Não tem como contar o restante. Então, o deputado Sargento Rodrigues foi feliz, mostrando para vocês que muitas vezes nós queremos colocar coisas na Constituição, e eu falei isso muito com os zelinos, isso não é constitucional, não é para a Constituição, é para uma legislação. E o deputado Sargento Rodrigues falou, quer dizer, para mudar a Constituição, são 48 votos. Para vocês saírem agora, são 48 votos. E vocês vão receber plenamente aquilo que vocês merecem, não é? Numa lei específica. Por isso que às vezes nós ficamos aqui preocupados com a quantidade de artigos e emendas que tem a Constituição do Estado. Nós citamos aqui a 104. Eu sou autor da emenda 105, que autoriza o governo do Estado a permitir operação ferroviária dentro do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando da emenda 105 da nossa Constituição. E o deputado Eli Grilo está me corrigindo, está dizendo que são 17 artigos que tem a Constituição americana. Eu tenho aqui anotado 7 artigos e 27 emendas. Tranquilizem, não é?
tranquilizem, tem matéria que é matéria constitucional. Foi construído aqui é matéria constitucional. Agora, a presença de vocês vem numa lei específica, mas já garantida na Constituição do Estado de Minas Gerais. É uma vitória. Vocês merecem. Parabéns. E eu queria pedir à Polícia Penal, não é? Que cada vez estivesse mais junto com os administrativos, porque eles são fundamentais também, como vocês são. É um time, não dá para jogar separado esse time, não é? Eu brigo historicamente para os delegados de polícia se aproximarem dos peritos. Eu creio que os peritos são muito importantes para o delegado. O delegado na investigação precisa dos peritos, do médico legista, para que ele termine o trabalho dele. Não é? Precisa do Celebrite, que quebra o sigilo de celulares. Tudo isso os peritos fazem. Precisa da autópsia para dizer para o delegado o que aconteceu. E no nosso sistema penal, nós precisamos do policial penal e precisamos dos administrativos. Parabéns aos administrativos, um reconhecimento da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa. Para mudar isso, só emenda constitucional, que precisa de 48 votos dessa Casa. Entender agora? É impressionante e é dificílimo acontecer uma coisa dessa. E cobrem de nós, não é? Delegado Eli Grilo, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, parou na estrada para participar. Cobre da gente. Nós vamos construir um texto legal, não é? De reconhecimento desse trabalho de vocês. Nós respeitamos os administrativos, como respeitamos e lutamos pela Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues, pelo seu parecer. Obrigado, João. Deputado Gustavo Santana, podemos votar? Podemos votar, presidente. Em votação, o parecer. Como voto o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Deputado Eli Grilo? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Este presidente vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. E aqui? Acabou. Agradecemos ao deputado Gustavo Santana. Vossa Excelência está liberado para seguir viagem. E Deus te abençoe. Obrigado. Muito que Vossa obrigado, Excelência possa trazer muitos votos na próxima eleição. Se Deus quiser. Muito obrigado e contem sempre comigo. Muito obrigado. A presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias previstas para a data de hoje, 14 e 15 horas. Agradece o deputado João Leite, Gustavo Santana, agradece o deputado Eli Grilo e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.